Pessoal, semana passada a gente fez um vídeo falando sobre o Museu Paulo Firpo, que tem que passar por uma reforma. Um pouquinho da história dos museus, né? O museu, né? Tu tem acesso ao conhecimento. No museu forma cidadãos críticos e conscientes. E foi com o iluminismo, né? No século XVIII, 1700, aí que surgiu a ideia que o conhecimento deveria ser compartilhado, né, com o público para promover o progresso da sociedade. Essa ideia impulsionou a criação dos primeiros museus públicos, como o Britânico, fundado em 1753. Nós temos o Museu do Louvre, na França, que foi aberto ao público em 1793. O Britânico é de 1753, né, um pouquinho mais antigo. E o de Louvre, na França, nós temos aí de 1793, né? Era só a elite que tinha acesso aos acervos, ao museu, tu sabia? Hoje são espaços, ferramentas de ação cívica, né? O Museu Nacional, aqui no Brasil mesmo, em 1818, né? Eu acho que é o mais antigo, né? Museu Nacional, fundado aí por o rei Dom João VI, né? No Rio de Janeiro. Dá uma estudada aí, tu que gosta de museu, as ideias de John Dewey, que é um filósofo americano, morreu em 1952, né? O John Dewey, ele dizia, né, que ele defendia, né, que o aprendizado é mais eficaz quando conecta experiências práticas. Ou seja, tem que ir no museu, né? No final do século XX, influenciados por pensadores como Paulo Freire, os museus passaram a ser conhecidos também como espaços de transformação social. A educação é uma prática libertadora, já dizia o pai da educação, Paulo Freire. Carmen Murch, alemã, professora, né, da França, também estudou muito sobre museus. François Maresse, né, que é um professor da França, ele fala que é importante converter os museus, que é importante conectar os museus às sociedades contemporâneas, né? Eles estudaram, inclusive, estes que eu citei, estudaram mediação cultural dos museus, né? Que isso é importante, né, pessoal? O que é a mediação cultural? Promover o diálogo, trocar ideias entre o público, né? Entre os mediadores e o acervo, né? Humanizar, tornar esse espaço acolhedor, principalmente para aquele público que se sente intimidado, né, por esses espaços, né? Incentivar o público a interpretar o acervo no museu, né, com base nas suas próprias experiências e contextos culturais. Despertar reflexões críticas, né? Ana Mãe Barbosa estudou muito sobre museus, pesquisa aí para te ver. John Dewey, né? Inclusive ele fez uma obra, o John Dewey. Ele fez uma obra assim, Experiência rende Education, né, que ele enfatiza que o educador deve criar ambientes que estimulem o aprendizado, a participação ativa e o aprendizado experimental. Então, assim, são pensadores, né, que defendem essa ideia que é importante, sim, visitar estes espaços, né, como o nosso museu aqui de Dom Pedrito, o Museu Paulo Firpo aí, que tem que passar por uma reforma. Não te esquece que aqui no Brasil tem uma lei, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015. Essa lei garante a participação de pessoas com deficiência em todos os aspectos da vida cultural. Nós temos aí o IBRAM, né, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Nós temos o ICOM, que é o Conselho Institucional de Museus também, e que defende a inclusão e a acessibilidade. A inclusão e a acessibilidade não beneficiam apenas as pessoas diretamente impactadas pelas barreiras. Elas enriquecem a experiência de todos os visitantes, criando um ambiente mais diversificado, acolhedor e representativo, né? Pessoas aí com deficiência, né, que precisam também estar dentro dos museus, né, pessoal? Isso aí nós estamos falando de inclusão, né? Práticas inclusivas reforçam o papel social dos museus como promotores de justiça, equidade e cidadania. Museus que investem em acessibilidade também fortalecem sua relação
com as comunidades locais, ampliando sua relevância e alcance. Essas iniciativas demonstram um compromisso ético com a democratização do acesso à cultura e ao conhecimento. O Museu do Louvre, na França, o Museu Nacional da Austrália, o Museu de Arte de São Paulo, a Pinacoteca de São Paulo, todos estes também são digitais. A importância da tecnologia dentro dos museus, né? As tecnologias digitais na educação museal, né? Levi Monovici falou que a cultura digital deve ser usada para ampliar o potencial humano e não para substituí-lo. Rapaz, muito bem. Nina Simon, em sua obra The Participatory Museus, o Museu Participativo, né? Nina Simon, ela enfatiza, né, que os museus devem ser co-criadores de experiências trabalhando junto às comunidades. Stephen Heu, né? Stephen Heu, na sua obra Making Muse Uns Matter, né, tornando o museu importante, falou: os museus precisam reavaliar suas prioridades, colocando o impacto social no centro de suas missões. Stephen Heu, ele é um político alemão, né? Muito bem. É a modernidade do museu. E o nosso museu tem que passar por reformas, por melhorias, não só com pinturas, mas também mais digital, um museu que tem mais acessibilidade, né? Professor Fernando?